Olá, bem-vindo a mais um Minuto de Intercessão. Hoje eu gostaria de meditar com você um texto que está em Isaías 59:16. Vamos ler. E viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Meu querido, Deus procura neste planeta Terra que você conhece pessoas que saibam interceder, pessoas que tenham o ministério da intercessão. Que tipo de pessoa você é? Você tem o hábito de orar pelos outros? Às vezes Deus te acorda de madrugada e você sente um desejo muito forte de orar por alguém e depois você descobre que realmente essa pessoa precisava de oração. Quantas vezes na madrugada você já acordou com um desejo enorme de orar por alguém? Nas suas orações, você já chorou pedindo a Deus por uma pessoa como se o problema dela fosse seu? Se você tem esse tipo de comportamento, você é um intercessor. E talvez você não sabia disso. Deus colocou em você esse dom precioso. E se você é um intercessor, eu quero dizer para você no dia de hoje que você é uma pessoa muito especial e muito importante para o Brasil. Veja bem, nesse período em que Isaías e principalmente Jeremias profetizavam, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém muitos anos. Se não me falha a memória, me perdoe aqui se eu cometer um lapso ou um erro, me parece que passou até de 20 anos. Porque Jeremias começou a profetizar sobre a destruição de Jerusalém, ele era muito jovem, ele era um adolescente. E as pessoas achavam que pelo fato da mão de Deus não estar pesando sobre Jerusalém, os profetas estavam profetizando falsamente. Muitas vezes eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Você que é um servo de Deus, às vezes você comete um erro e sente a mão de Deus sobre você, você fala assim, meu Deus, eu mal erro, o Senhor já vem me corrigir. Deus corrige a quem Ele ama. Então, se Deus tem te corrigido bastante, acredite, Ele te ama muito. E existem pessoas que vivem em pecado e você não vê o peso da mão de Deus sobre eles. Não que Deus tenha prazer em punir o justo ou o ímpio, não é isso. Mas você já deve ter reparado que isso acontece. Não, fulano anda tanto errado, faz tanta coisa errada, e nada acontece com ele. Acontece que existem pecados para a morte. O próprio apóstolo João diz, para esse eu digo que não rogue. Existem pessoas que já estão naquele momento em que acumulam para si a ira. Dá uma olhadinha lá no livro do profeta Samuel, você vai ver que os filhos de Eli faziam isso, eles profanavam o tabernáculo. E Deus fala com Samuel, eu vou destruir a casa de Samuel. E aquilo não acontece naquele ano, aconteceu anos depois. E o seu pai lhes advertia, olha, não profanem o tabernáculo. Mas a Bíblia está escrita assim, eles não lhes deram ouvidos, porque o Senhor os queria matar. Existem pessoas que já entraram naquele nível da ira e da destruição, e isso é muito perigoso. E onde entra o papel do intercessor nesta hora? O intercessor é aquele que se põe na brecha e suplica, e muitas vezes ou retarda o juízo de Deus, ou muitas vezes impede o juízo de Deus. O papel do intercessor é muito poderoso, é muito importante. E eu chamo a sua atenção se você é um intercessor. Está agora na moda de uma pessoa falar, olha, eu sou seu pai na fé, eu sou o seu pai espiritual, expressões desse tipo, não é verdade? Eu, me permita a minha humilde opinião, não acredito que uma pessoa possa ser pai espiritual ou ter autoridade espiritual sobre uma pessoa se ela não é um intercessor ou se não ora por ela. O que eu quero dizer com isso? Se eu oro por você todos os dias, você vai arrumar um emprego, eu oro por você. Se você vai se casar, eu vou interceder pelo seu casamento. Se você vai viajar, eu vou dobrar os meus joelhos para você ter uma boa viagem. Eu sou o seu intercessor. Eu oro por você.
Então, automaticamente, eu tenho autoridade espiritual sobre a sua vida. Porque Deus vai me dar essa autoridade porque eu estou continuamente diante do trono de Deus intercedendo por você. Se é que você está me entendendo. Agora, se eu não oro por você, você é um membro da minha igreja, eu sou um pastor lá e prego, nem conheço o seu nome. Como que eu posso dizer que eu tenho autoridade espiritual sobre a sua vida se eu não oro por você, se eu não choro por você e não imploro por você? Então, no meu modo de entender, a autoridade espiritual diz muito a respeito em quantas horas de joelhos você passa intercedendo por alguém. Isso te dá autoridade espiritual. E um outro detalhe que eu quero salientar também para você que se sente um intercessor e que às vezes se levanta com um desejo enorme de orar de madrugada e não sabe por quê. O mundo espiritual, eu vou tentar aqui explicar com as minhas mãos. Ele se move. E há momentos, imagine que esta minha mão é o mundo físico e essa minha mão é o mundo espiritual. Eles se movem continuamente nesse étero. E há momentos em que o mundo espiritual ele se aproxima do mundo físico e há momentos em que esses mundos estão mais afastados. Quando estes mundos estão muito próximos, portais espirituais podem ser abertos com mais facilidade, tanto para que demônios atuem na nossa nação, como também para que intercessores estabeleçam posições celestiais através da sua oração. Então, se você sentir a urgência de orar repentinamente numa hora até inapropriada, é possível que naquele momento um portal espiritual esteja prestes a se abrir, porque os mundos eles estão próximos. Por isso é que o Espírito Santo te toca para orar com urgência. Às vezes você sente até, sabe, aquela necessidade de ir ao banheiro, aquela dor enquanto você ora. Se você sente isso, creia, você é, com certeza, um intercessor. Ainda falando sobre esse ministério da intercessão, como eu disse agora há pouco, quem ora toma para si a autoridade espiritual. Então veja bem, o nosso Brasil está atravessando um momento muito delicado. E existem muitas pessoas orando pelo nosso Brasil. E em especial os intercessores. Os intercessores, aqueles que dobram o seu joelho, que suplicam, que confessam o pecado dessa nação, pedindo para ela o perdão e a graça, que passam às vezes madrugadas suplicando e chorando a Deus por essa nação. Se você é uma dessas pessoas, você tem autoridade espiritual para repreender demônios, para expulsar e mandar males embora. Isso é muito importante que você tenha consciência disso. Então, quando você orar pelo Brasil, se você é um intercessor, use essa autoridade espiritual que você tem. Amarre esses demônios, detenha essas potestades espirituais que estão lutando para matar a nação brasileira. Não deixe de orar pelo Brasil. E se você é um intercessor, essa mensagem é especialmente para você. Todos nós devemos orar, não é verdade? Todos nós devemos orar. Mas muito em especial os intercessores. Quando Deus diz aqui em Isaías 59, maravilhou-se o Senhor que não houvesse intercessor, por que Deus pensou assim? Mas não há ninguém intercedendo em Jerusalém, não há ninguém que se coloque na brecha. Eu quero exercer misericórdia por esta cidade. E Deus teve que executar sobre Jerusalém o juízo, porque não havia ninguém apto para interceder por aquela nação pecadora. Que não seja esse o caso do Brasil. Vamos orar, vamos pedir a Deus e vamos continuar suplicando. Amém? Fique bem e fique com Deus.